E aí galera, beleza? Aqui quem fala é Anderson Silva do canal Matemática na Vida Real. Estou trazendo para vocês aqui a terceira aula do projeto Guarda-Vidas do Rio de Janeiro, beleza? Aula de funções quadráticas, de função quadrática, também conhecida como função do segundo grau. Só para relembrar, para quem não pegou ainda a ideia, que eu reparei que tem bastante pessoas acessando os vídeos, o meu intuito com essas aulas aqui, desse projeto especificamente, não é dar uma aula completa da matéria, do assunto matematicamente perfeita. Creio eu que o maior objetivo da maioria que está para fazer essa prova é passar na prova. Então a minha ideia aqui não é tornar ninguém um matemático ou ser um matemático exímio ou ficar muito preocupado com matemática pura, digamos assim. A ideia aqui é passar o conceito que é cobrado em prova. Ponto. Não é para ninguém ficar apaixonado pela matemática. Ah, mas você não fez a definição, você não demonstrou, etc. Tal coisas, porque o concurso não cobra. Então, a ideia é que você tenha um conhecimento que o concurso cobra, beleza? A ideia é saber resolver a questão para você ser aprovado. Tranquilo? Beleza? Se você quiser uma aula de matemática mais complexa, mais para frente eu vou estar colocando algumas mais completas, digamos assim, ok? Então vamos lá. Função quadrática. Qual a ideia? Eu falei lá na aula de função de afim, dei uma ideia do que seria uma função. A diferença da função afim para a função quadrática é que você vai ter uma função afim do tipo f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, sendo a diferente de zero. Beleza? Então essa daqui vai ser a estrutura da nossa função. Lembrando que o f de x ele faz o valor do y, certo? O que você tem que saber sobre uma função quadrática? A interação de f de 1, f de 2, trocar valores de x é a mesma. Você tem que pensar que só muda a lei de formação, a estrutura em relação à função afim. E obviamente vai mudar alguma coisa em relação a gráfico e aplicação. Eu vou procurar fazer diretamente um link com o que eu falei na aula de função afim. Então, eu recomendo que você assista a aula de função afim para você entender os links que eu vou fazer aqui. Por exemplo, eu falei que uma função do primeiro grau, uma função afim, ela está ligada a um crescimento linear, certo? Que não vai ser o caso da função quadrática. Além de, um dos pontos importantes que a gente tem numa função é o gráfico dessa função, certo? Então, na função afim, você tinha que o gráfico era o quê? Era uma reta, né? Vou fazer aqui no cantinho, você lembra? Era uma reta crescente, né? Ou era uma reta decrescente. Aqui quando o A era maior que zero e aqui quando o A era menor que zero, certo? O gráfico de uma função quadrática, de uma função do segundo grau, vai ser uma parábola, certo? Essa curva aqui, ó. Ela vem do infinito aqui em cima, faz a curvinha e sobe para o infinito de novo. Ou vem do infinito aqui de baixo, faz a curvinha e desce novamente. Qual é a diferença da parábola estar assim, ó, felizinha, virada para cima, ou estar assim para baixo? É exatamente o valor do A. O A na função afim, ele definia se a função era crescente ou decrescente. Já na função quadrática, o valor do A, ó, quando o A é maior que zero, a função está alegrinha, certo? Concavidade, isso daqui é chamado de concavidade da função. Concavidade, ou seja, ela está virada assim para cima a abertura. A concavidade está para cima. E quando o A é menor que zero, ela está tristinha. Concavidade virada para baixo, beleza? Então o valor do A define exatamente isso daqui. Se a concavidade está virada para cima ou se a concavidade está virada para baixo. Entende a ideia? Beleza. A parábola ela vai tocar o eixo y, certo? As ordenadas no ponto do termo independente. Lá na função do primeiro grau tocava aqui, ó, no y igual a b. Aqui também, y igual a b. Aqui ela vai tocar no y igual a c, certo? Ó, y igual a c. Toca nesse ponto aqui, certo? E os outros pontos onde ela toca? Os outros pontos onde ela toca já são um assunto importante para a gente. Que é o quê? Quando ela toca no eixo x, ó, o eixo das ordenadas, você tem as raízes da função, certo? As raízes dessa função
que são aqueles valores x1 e x2 que você acha com a fórmula de Bhaskara na equação do segundo grau, certo? Bhaskara ou outra forma qualquer, beleza? Eu vou falar mais sobre isso daqui mais à frente, em relação às raízes, certo? O que você tem que entender das raízes por enquanto? O gráfico da função tocando o eixo x, beleza? Significa o quê? Que esse ponto aqui tem uma coordenada x1 e em y ele é 0. Ele não andou na vertical, ele só andou na horizontal. Então, quando isso daqui é 0, você tem exatamente a função, né, igualada a 0. Lembra que eu falei lá na outra aula que quando você atribui uma característica à função, você está atribuindo a característica aos valores de y. Então, se eu falo que a função está igualada a 0, significa que y é igual a 0. Se o y é igual a 0, você vai ter o quê? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. A estrutura de uma equação do segundo grau. Que as raízes que você vai achar aqui, x1 e x2, são exatamente os pontos onde o gráfico toca o eixo x. Beleza? Tranquilo? Então, você lembra que quando a gente trabalha com as raízes de uma equação do segundo grau, de uma função do segundo grau, quando você acha x1 e x2, pode acontecer três coisas. Quando você está lá calculando Bhaskara, lembra de Bhaskara? X vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 4a. Desculpa, sobre 2a. Já estou com a fórmula do vértice na cabeça. Sobre 2a, certo? E você sabe também que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, ok? O que pode acontecer aqui com esse delta? Você, quando calcula o delta, você pode ter um valor de delta maior que 0. Você pode ter um valor de delta igual a 0, você pode ter um valor de delta menor que 0. O que acontece quando o valor de delta é maior que 0? Você tem x1 diferente de x2, certo? Você tem duas raízes reais distintas, certo? Quando o delta é maior que 0, você tem duas raízes reais distintas. Você vai achar tipo 3 e 6, 2 e 3. Quando o delta é igual a 0, você fica com x1 igual a x2. Você tem duas raízes reais iguais. Algumas pessoas costumam dizer também que só tem uma raiz, certo? Na verdade, são duas iguais. Um valor só. Quando o delta é menor que 0, fica essa raiz aqui de um número negativo. O que acontece? Você não tem raízes reais, certo? Então, quando o delta é menor que 0, essa equação não possui raízes reais. Não tem valores de x que vão satisfazer isso daqui nos reais, beleza? Tranquilo? Então, em relação ao gráfico, o que isso daqui representa? Você vai ter o seguinte, ó, em relação ao gráfico da função. Uma função, ela pode ser assim, ó, o gráfico dela. O que significa? Repara bem, essa função está tocando o eixo x, ó, deixa eu botar outra cor aqui, está tocando o eixo x, ó, em dois pontos diferentes. Se está tocando o eixo x em dois pontos diferentes, significa que ela tem duas raízes distintas. Então, nesse caso aqui, eu posso afirmar que o delta é maior que 0. Quando o delta for maior que 0, o gráfico vai ficar nessa estrutura, certo? Aqui eu também posso afirmar que o A é maior que 0, porque a concavidade está para cima, certo? E se for desse estilo aqui, ó, se ela estiver aqui assim, certo? Tortinha. Muito torta, né, meu desenho. Ó, ela toca em dois pontos também, ou seja, o delta é maior que 0. Porém, como a concavidade está para baixo, aqui eu afirmo que o A é menor que 0, certo? Então, olha a diferença. As duas, o delta é maior que 0, toca em dois pontos. Porém, aqui o A é maior que 0, aqui o A é menor que 0. Bom, o que pode acontecer também? Pode acontecer de uma parábola ser assim, ó. Ela esbarrar aqui em um ponto e subir, certo? O
que significa isso dela só tocar aqui em um ponto? Se só está tocando em um ponto, quando o y é igual a zero, significa que só tem uma raiz real, ou seja, duas raízes reais iguais. Lembra aqui? Lembra que a gente igualou a zero. Se só tem uma solução para y igual a zero, significa que toque em um ponto só. Então aqui eu posso dizer que o delta é igual a zero e nesse caso o A é maior que zero, que a concavidade está para cima. Se ela for aqui assim, toca em um único ponto, certo? O delta também é igual a zero, porém o A nesse caso é menor que zero. Mas e se o gráfico, a minha parábola, estiver assim flutuando, certo? Estiver flutuando aqui em cima. Significa que ela não toca o eixo x, ou seja, quando o y é igual a zero, não existem valores de x possíveis para o y igual a zero. Então, não possui raízes reais. Nesse caso aqui, o delta é menor que zero. Como a concavidade está para cima, o A é maior que zero. Se fosse ao contrário, aqui por baixo, não toca o eixo x. Ela vai se estender infinitamente aqui para baixo, mas ela nunca vai chegar lá no eixo x. Então, nesse caso, o delta é menor que zero. E aqui, como a concavidade está para baixo, o A também é menor que zero. Então, aqui a ideia de trabalhar com raízes, certo? As raízes vão te dar os pontos onde o gráfico toca o eixo x, certo? Beleza? E você pode ter esses casos aqui diferentes, ok? Tranquilo? Bom, agora a gente vai falar sobre a concavidade, ou a concavidade não, o vértice da minha parábola, certo? Aqui é o que eu considero mais importante para o concurso de vocês, certo? Aquela questão das raízes também é bem interessante para fazer alguns tipos de questões. Mas aqui o vértice, pelo que eu percebi, é o mais cobrado, certo? O que é o vértice da parábola? Pensa aqui comigo. Essa parábola aqui, que tem a concavidade para baixo, os valores de y, conforme o x vai chegando para a direita, os valores de y vão aumentando. Ela vai lá para cima, sobe, sobe. Chega um ponto aqui que ela para e começa a descer, não é? Certo? Lembra que eu falei, se eu atribuo uma característica à função, eu estou atribuindo a característica a y. Esse ponto aqui, você consegue entender que ele é o ponto máximo que essa função consegue chegar em y? O ponto extremo, o valor máximo, ele é chamado de máximo da função. Valor máximo. Assim como se a concavidade estiver para baixo, ele vai descendo, até chegar aqui e depois começa a subir. Certo? Esse ponto aqui, quando a concavidade é para cima, é conhecido como ponto mínimo da função, ou seja, o maior valor de y e o menor valor de y. Esse ponto também é o chamado vértice da minha parábola, certo? Por quê? Quando você tem aqui o chamado eixo de simetria, você baixa aqui, certo? A parábola para a esquerda e para a direita, ela vira um espelho, certo? Ela é espelhada para os dois lados. Aqui é a mesma coisa. Você traça aqui, você vai ter um espelho para os dois lados. Esse é o famoso vértice da parábola. Ele é um ponto, certo? Se ele é um ponto, ele tem coordenadas y e tem coordenadas x. Bom, a coordenada x do vértice é dada por menos b sobre 2a. E a coordenada y do vértice é dada por menos delta sobre 4a. Então, o valor da coordenada x aqui é menos b sobre 2a e o valor da coordenada y é menos delta sobre 4a, certo? Então, presta atenção no que eu vou falar agora, que é a parte mais importante. Olha só. Geralmente, uma questão vai te pedir o valor máximo ou o valor mínimo de uma... Vai te dar uma historinha, uma empresa, o lucro dela é calculado pela função seguinte. Qual é o valor máximo do lucro que essa empresa consegue no mês tal? O valor máximo vai ser exatamente o maior valor que essa função tem. Ou seja, é só você calcular o y do vértice dessa função, certo? Mas então, se aqui o máximo é o y do vértice, como eu calculo o mínimo? O mínimo também é o y do vértice, certo? A única coisa que muda é a concavidade. Toma muito cuidado com isso, porque eu vejo muita gente gravando o máximo como y do vértice,
Aí na hora assim, bola, faz uma analogia errada aí, tipo, se aqui é o y do vértice, aqui vai ser o x do vértice. Não, os dois são y do vértice. Como eu sei qual dos dois eu vou usar? A questão vai estar te falando. Se ela pedir máximo, ela está te dando uma função com A negativo, certo? Com cavidade para baixo. Então é o y do vértice. Se ela pedir mínimo, a única diferença é que o A é positivo, mas continua sendo o y do vértice. Então para que serve o x do vértice? O x do vértice serve para as duas coisas. Para questões mais elaboradas, o x do vértice, esse ponto aqui, ele está no ponto médio entre as raízes. Então, por exemplo, se aqui eu tenho essa raiz no ponto -2 e essa raiz aqui está no ponto tipo 6, entre uma raiz e a outra raiz eu tenho o quê? 8 unidades, certo? O x do vértice está exatamente na metade, certo? Ele está no ponto 4, beleza? Isso daqui é uma ideia para você trabalhar com o gráfico, porque ele está no eixo de simetria, lembra que é um espelho para os dois lados? O eixo de simetria corta a parábola exatamente no meio, na metade certinha. E qual é a outra forma que pode aparecer o x do vértice? Geralmente em forma que eu considero uma pegadinha. Ele te faz uma pergunta indireta, ele te induz ao erro. A gente vai fazer um exercício desse tipo. Porque assim, se eu pergunto para você, qual é o lucro máximo da empresa? Se você tem uma função lá, L de x igual a menos ax ao quadrado mais bx, lucro máximo, com a cavidade vai estar para baixo, ela vai ter um lucro máximo. O lucro máximo da empresa, o lucro é o y, então eu estou pedindo o valor máximo em y. Mas e se ele te perguntar, quantas unidades eu tenho que vender para ter o lucro máximo? Quantas unidades? As unidades são o x, certo? Ele vai dizer isso na questão, que é uma função que o L de x é o lucro, o x é a quantidade de produtos. Mas ele vai te perguntar, quantos produtos eu tenho que vender para ter o lucro máximo? Então ele não quer o lucro máximo, ele quer saber qual é a quantidade de produtos que está relacionada ao lucro máximo. Ele quer o x do vértice. Cara, tem muita gente que olha esse tipo de questão e vai para o y do vértice. Geralmente as funções, quando ele pede isso, são feias pra caramba, tu fica fazendo uma conta absurda, certo? Então olha só, recapitulando aqui. A gente tem a concavidade, certo? Além de formação da função em si, a concavidade do gráfico, beleza? Da parábola. As raízes, x1, x2, x1, x2, certo? Beleza? Aqui eu tenho as possibilidades do gráfico e o que significam as raízes, certo? E aqui eu tenho o vértice da minha parábola, que também que faz a relação com o ponto máximo e o ponto mínimo da parábola. Bom, que tipo de questão aparece em função do segundo grau? Você pode ter questões que trabalham diretamente com as raízes, certo? Ele te dá alguma informação das raízes, como eu falei aqui, ele fala o x1 e x2. Pode ser uma questão em relação a sisteminha para você montar. Lembra que eu fiz lá na função afim? Ele te dava dois valores e te pedia um terceiro, certo? Ele dizia, essa função passa pelo ponto tal e o ponto tal, ponto x tal e o y tal, quanto vai ser o y para o x igual a outra coisa. Isso também é um modelo de função do segundo grau, também dá para fazer assim. Mas é um modelo que é muito complicadinho, dá muito cálculo para resolver o sistema um pouco maior. E nas provas que eu olhei eu não vi nenhuma desse tipo. Isso cai bastante em vestibular aqui no Rio de Janeiro. Mas para concurso eu não vi nenhuma porque dá bastante trabalho, certo? Para o concurso de vocês, beleza? Aqui eu vi falava exatamente de vértice. Foi na prova de 2008, ela está até resolvida aí no canal, beleza? Então eu vou fazer alguns exemplos aqui, tentar expandir da melhor forma possível, mas como eu já falei, sempre foco para conhecimento direto, você pegar o que é importante e vamos para a prova, beleza? Então vamos lá para os exemplos. Olha aqui o primeiro exemplo. Ela diz assim, o gráfico da função f de r em r, definida por f de x igual a x ao quadrado mais 3x menos 10, intercepta o eixo das abscissas nos pontos A e B. A distância de A e B é igual, então o que está acontecendo? Você tem lá o eixo x, y, aí você tem a função, o A é positivo, não sei se bate na direita, bate na esquerda, eu sei que bate aqui no menos 10, né? Então vai ser algo desse tipo assim, vamos botar aqui, né? Ele está falando, intercepta o eixo das abscissas no ponto A e B. Abscissa é o x, então intercepta no A, intercepta no B.
Ele quer saber a distância entre A e B. Para eu saber a distância entre A e B, basta eu saber o quê? As raízes da função, certo? Entendeu como é cobrado? Ele não vai dizer que ele quer as raízes. Eu preciso das duas raízes, interpretei, preciso das duas raízes para matar a questão. Então, simplesmente eu preciso pegar essa função, né? Eu sei que isso vai acontecer quando o f de x for igual a zero, ou seja, quando o y for igual a zero, que aí eu não tenho coordenada em y, não tenho, o ponto não anda em y. Então é só botar, ó, x ao quadrado mais 3x menos 10 igual a zero. Ah, como resolve isso? Pode fazer por Bhaskara, né? Lembra? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual a 9 mais 40. Delta igual a 49. Aí você vai para a segunda parte. X igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, x aqui vai ser menos 3 mais ou menos 7 sobre 2. Aí vem o x1, que a gente usa a soma, menos 3 mais 7, menos 3 mais 7, vai dar o quê? 4 sobre 2, certo? Isso vai me dar 2. E o x2 vai me dar o quê? Menos 3 menos 7, menos 10 sobre 5. Opa, sobre 5. Já pensei na resposta, foi embora. Calma aí. Sobre 2. Isso dá menos 5, ok. Bom, meu gráfico não ficou bem fiel ao que está falando ali, né? Mas eu sei que vai ser o quê? Aqui é o ponto menos 5 e aqui é o ponto 2, certo? Beleza? Então, qual a distância entre eles? Tem menos 5, aqui é o 0, né? Então, daqui até aqui, por mais que meu gráfico não esteja ficado coerente, do ponto A até o 0 tem 5 unidades. Do 0 até o B tem 2, então entre um e outro tem 7 unidades. Alternativa C. Tranquilo? Ah, só para lembrar aqui, uma outra forma de você calcular as raízes de uma equação de segundo grau de forma rápida é você fazer a soma em produto, né? Você sabe que a soma das raízes, x1 mais x2, é menos b sobre a. E o produto das raízes, ele é c sobre a. Então, a soma aqui deveria ser o quê? Menos 3 sobre 1, ou seja, menos 3. E o produto, menos 10 sobre 1. Deveria ser menos 10. Então, eu procuro dois números que a soma dá menos 3 e o produto dá menos 10. No caso, menos 5 e 2. Beleza? Tranquilo? Vamos para outro exemplo? Diz assim, ó. Desculpa. Uma bola ao ser chutada num tiro de meta por um goleiro numa partida de futebol teve sua trajetória descrita pela função h de t igual a menos 2t ao quadrado mais 8t, para t maior ou igual a zero. Onde t é o tempo medido em segundo e h de t é a altura em metros da bola no instante t. Determine após o chute. Letra A, o instante em que a bola retomará ao solo. Letra B, a altura atingida pela bola. Então, o que acontece? Vamos dizer assim, ó, o goleiro chutou. Deixa eu fazer isso mais retinho. Ó, o goleiro está aqui, ele chutou a bola, certo? A bola fez isso aqui, beleza? Se eu considerar que está passando aqui o eixo Y, eu posso considerar onde o goleiro chutou a origem da minha função, certo? A origem do meu plano cartesiano, certo? Então a bola saiu, ó, isso é uma parábola, descreve uma parábola, porque essa função é uma parábola, certo? A função que descreveu. Ela saiu daqui, bateu aqui. Repara, zero é uma função, ela bateu lá na outra função. Não, na outra função não. Zero é uma raiz, ela bateu lá na outra raiz, corrigindo. Ele quer saber o instante que a bola retorna para o solo. Se eu estou aqui no altura por tempo, o tempo que ela retornou ao solo vai ser o quê? A outra raiz, vai ser o x2. Então é só calcular. Ó. Eu quero menos 2t ao quadrado mais 8t igual a zero. Isso é uma equação de segundo grau incompleta. Como eu resolvo isso? Eu coloco a variável em evidência. Para ficar mais fácil, vou simplificar por 2. Ó. Menos t ao quadrado mais 4t igual a zero. Colocando t em evidência, t que multiplica menos t mais 4 é igual a zero. Ou t é igual a zero. Para um produto dar zero, ou um fator é zero ou outro fator é zero, certo?
Então, ou t é igual a zero, ou menos t mais 4 é igual a zero, que acarreta em t igual a 4. Beleza? Então, aqui as duas raízes, ó, 0 já está aqui, e aqui vai ser 4. Ou seja, o instante que a bola retorna ao solo, ele fala que o tempo é medido em segundos, ó, 4 segundos. Beleza? Aí ele quer agora a altura atingida pela bola. Ele quer, ó, a bola, lembra? A bola sobe, chega aqui, ó, ela desce. Então, ó, esse ponto aqui é o que ele quer a altura máxima da bola. A altura máxima vai ser o quê? O y do vértice. Então, aqui letra A, o y do vértice. Bom, vou fazer a letra B aqui, ó. Letra B, ele quer menos delta sobre 4A. Vamos calcular o delta? Ó, o delta é igual ao quê? B ao quadrado, 8 ao quadrado, menos 4AC. C nesse caso é zero, né? Não tem termo independente. Beleza? Então, o delta vai ser o quê? 64. Aqui vai dar zero, né? Não importa, vai multiplicar por zero, vai dar zero. Então, o delta é 64. Ok. Então, fica como? Menos 64 sobre 4 vezes o A, que nesse caso, ó, menos 2. Não esquece que nem sempre o A é 1 não, tá? Então vai ficar menos 64 sobre menos 8, que vai dar 8. Então a altura máxima da bola foi, isso está medido em quê? Metros. 8 metros. Tranquilo? Facinho? Vamos para a próxima? Diz assim, ó, o outro exemplo. O movimento de um projétil lançado para cima verticalmente é descrito pela equação y igual a menos 40x ao quadrado mais 200x, onde y é a altura em metros atingida pelo projeto x segundos após o lançamento. A altura máxima atingida e o tempo em que esse projétil permanece no ar corresponde respectivamente a... Então, a mesma ideia. Ele lançou um projétil, certo? Ele subiu e desceu. Traça aqui a origem, ó. Desculpa, estou meio resfriado. XY vai ser o x1 e o x2 aqui. Aqui o ponto máximo da minha parábola, certo? Que é a altura máxima que o projétil alcança. Então a altura máxima vai ser o y do vértice, que vai ser menos delta sobre 4a. Bom, o delta nesse caso aqui vai ser o quê? B ao quadrado, 200 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é menos 40, vezes o C, que é zero. Então, aqui já vai dar o quê? 200 ao quadrado, certo? Porque aqui zero também. Então, o y do vértice vai ser o quê? 200 ao quadrado sobre 4A. 4 vezes menos 40. Certo? Ou é menos delta, certo? Então, menos 200 ao quadrado. Então, vai ficar menos 200 vezes 200 sobre menos 4 vezes 40. Vamos simplificar? Ó, 0 aqui, certo? Aí simplifica. 20 por 4 dá 5. 200 por 4 dá 50. E 50... menos com menos na divisão dá positivo, né? 50 vezes 5, 250. Então, já sei que a altura máxima foi 250. Já posso, ó, eliminar a letra E e a letra A. Então, vamos olhar agora o tempo que ela ficou no ar. Qual o tempo que ela ficou no ar? Ela saiu daqui do zero, ficou no ar até chegar na segunda raiz, certo? Então, basta novamente eu achar as raízes dessa função. Então, eu quero, ó, menos 40x ao quadrado mais 200x igual a zero. Simplifica por 40. Menos x ao quadrado mais 5x igual a zero. Bota o x em evidência. X que multiplica menos x mais 5 igual a zero. Um produto dando zero, ou x é zero, ou menos x mais 5 igual a zero, que acarreta em x igual a 5. Então, uma raiz é 0, a outra raiz é 5. Ele bateu aqui no ponto 5. Então, se ele saiu do 0 até o 5, ele ficou 5 segundos no ar. Alternativa C. Beleza? Tranquilo? Mais uma para terminar. Vamos lá?
Diz assim esse exemplo. O lucro de uma loja pela venda diária de X peças é dado por L de X igual a 100, que multiplica 10 menos X, que multiplica X menos 4. O lucro máximo por dia é obtido com a venda de quantas peças? Então, primeira coisa, vamos pegar essa função e vamos multiplicar aqui para ela ficar na forma de uma função de segundo grau, para ficar mais fácil da gente ver. Ó. 10 vezes X vai me dar 10x. 10 vezes menos 4, menos 40. Menos x vezes x, menos x ao quadrado. E menos x vezes menos 4, mais 4x. Certo? Aí, L de x é igual, fazendo a distributiva, 1000x menos 4000 menos 100x ao quadrado mais 400x. Então, L de x, botando na estrutura, ó, menos 100x ao quadrado, 1000x mais 400x, mais 1400x menos 4000. Bom, aqui ó, cai exatamente naquilo que eu estava falando lá. Repara que ele pede, ó, ele fala assim, ó, o lucro máximo por dia é obtido com a venda de quantas peças? Aí a pessoa geralmente pensa, o lucro máximo, ele quer o quê? Ele quer o y do vértice, é menos delta sobre 4a. Olha o tamanho dessa conta. Vai ficar menos b ao quadrado, 1400 ao quadrado, menos 4, que multiplica 100, que multiplica menos 4000 sobre 4 vezes menos 100. E sabe qual é o pior? Você não vai achar nada aqui. Por quê? Porque ele não pediu o lucro máximo. Ele pediu a quantidade de peças que leva ao lucro máximo. Olha aqui. Ele vende X peças. E ele quer saber a quantidade de peças. Ou seja, qual é a quantidade de peças que leva até o lucro máximo? Aqui é o L de X. Aqui é o X. Qual é o x que leva ao lucro máximo? Ele quer o x do vértice. E o x do vértice, ó, é menos b sobre 2a. É muito mais tranquilo. Vai ficar o quê? B é 1400 menos 1400 sobre 2 vezes a. 2 vezes menos 100. Corta aqui os zeros, ó. Vai ficar menos 14 sobre menos 2. Menos com menos na divisão dá mais. 7 peças. Mata logo aqui, ó. Alternativa A. Tranquilo? Então, galera, é isso aí. Fica aí mais uma aula para vocês. Aula de número 3. Espero que dê tempo de eu lançar todas as aulas. Eu estou com pouquíssimo tempo para fazer os vídeos. E como vocês já repararam nos últimos, eu estou bastante resfriado. Eu tenho ficado sem voz porque eu tenho dado muita aula. Certo? Mas, enquanto eu puder ajudar, vou estar colocando aí, beleza? Espero que vocês gostem. Peço mais uma vez, se vocês estão gostando do trabalho, compartilha os meus vídeos, compartilha o canal, se inscreve aí no canal, dá uma curtida nos vídeos, dá uma passada lá no Facebook, compartilha no Facebook, mostra para as outras pessoas, que aí você me incentiva também a continuar. Eu vou sabendo que vocês estão gostando e vou continuando fazendo o trabalho, beleza? Qualquer crítica, qualquer sugestão, comenta aí no vídeo e até a próxima, beleza? Fui, galera!